O portal Liberdade PB e o Liberdade Notícias procuraram o advogado Alisson Halley, procurador também da Rádio Liberdade FM, professor de Direito da Universidade Federal de Campina Grande, para analisar a decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que rejeitou habeas corpus pedido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na votação apertada por 6-5, os ministros do STF entenderam que o ex-presidente não tem direito ao HC preventivo e, consequentemente, pode ser preso a qualquer momento. Alisson, qual o posicionamento, qual o entendimento que você, como também conhecedor da área constitucional, teve ou tem a respeito daquela decisão? Boa tarde. Boa tarde, Naldo Silva, caros ouvintes da Rádio Liberdade. Veja bem, eu acho que o voto ali mais tecnicamente correto na minha visão, apesar de ter uma posição mediana, foi o voto de Rosa Weber. Ela analisou estritamente a ilegalidade ou não do ato que ensejou o HC, que foi a decisão do STJ. E essa decisão do STJ esteve ou está em consonância com a posição atual do Supremo, que não foi alterada, né? Penso que, por meio de HC, não seria a via adequada para reanalisar este caso da possibilidade de prisão em segunda instância, né? Eu desvijo até, de certa forma, das duas posições, ficando com uma posição intermediária. Penso que é possível, mas não deve ser automática essa prisão em segunda instância. Penso que, conforme a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, a prisão com possibilidade de recurso, ela tem que ser devidamente fundamentada. Então, na minha visão, não é simplesmente uma condenação em segunda instância que possibilita a execução provisória da sentença penal condenatória. Não pode ser uma coisa automática. Não pode ser automática. Eu entendo que, nesse ponto, inclusive a súmula do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, lá de Curitiba, que destoa da Constituição e até da própria decisão do Supremo. O Supremo não disse que era automática a prisão. O Supremo disse que era possível a prisão. Isso num recurso em repercussão geral. O que o tribunal fez? Editou uma súmula que dá um caráter de automaticidade à prisão após a sentença penal condenatória ou a confirmação da sentença condenatória em segunda instância. Então, a minha posição é que é possível, porque não há nenhuma vedação, nem constitucional, nem legal, né? O princípio da inocência ou presunção de não culpabilidade é um princípio que, no meu ver, respeitando as posições também diferentes, ele não é absoluto. Então, quem é a instância que analisa as provas? Os tribunais estaduais ou regionais federais. Então, é eles quem detêm a competência de analisar profundamente as provas, né? O que o STJ ou o Supremo Tribunal Federal irá fazer num recurso especial e extraordinário, respectivamente? É analisar alguma ilegalidade no procedimento que viole a lei processual penal ou a lei penal em si, questão de dosimetria da pena, ou então, no caso Supremo, alguma infração à norma constitucional, alguma contrariedade a um comando constitucional. Na sua avaliação, aquele pensamento dos ministros Lewandowski e Marco Aurélio exigindo da presidente que tivesse pautado antes o julgamento das ADCs, especificamente sobre o caso de prisão, deveria ter sido assim procedido? Invertido essa pauta? Nesse ponto eu concordo explicitamente. Eu acho que as ADCs que, na verdade, irão possibilitar que o Supremo revisite essa matéria. Inclusive, se você tem uma matéria tão importante em ação direta de constitucionalidade, né, que trata de uma matéria que pode ser revista pelo próprio Supremo Tribunal Federal e que vai afetar essa decisão outros casos, múltiplos casos, seria prudente, seria mais acertada que a presidente do Supremo tivesse pautado essas ADCs, evitando até o que ocorreu, que a gente observa, a personificação do julgamento. Ou seja, até Rosa Weber falou, estão analisando estritamente a questão do HC, se há ilegalidade ou não. Ela nem adentrou muito na questão
do próprio cerne da questão referente à prisão em segunda instância. Por quê? Creio eu que ela vai se pronunciar nas ADCs. Inclusive, ela foi voto vencido naquela decisão. Ela estava entre os 5 que não concorda com a execução provisória da pena. Quando desse julgamento, se o STF entender que não deve ser executada a pena após a segunda instância, não será uma incoerência, uma contrariedade, ao contrário do que foi decidido ontem? Aí, veja bem, é um fato interessante. O que se decidiu ontem está conforme a maioria, em consonância com o entendimento do Supremo. E que, principalmente, que o ato do STJ não foi legal. Ponto. Né? Caso as ADCs sejam providas, no sentido de declarar a constitucionalidade da necessidade do trânsito em julgado para ocorrer a prisão, o que ocorre não é de fato uma contradição do entendimento, mas se o Supremo vai revisitar um tema e deixar mais claro e mais explícito o que ele decidiu em 2016. Né? O que ocorre? Em 2016 ele disse que é possível a prisão em segunda instância, mas não é obrigatório. O que está acontecendo é que os tribunais, tribunais regionais, tribunais federais e estaduais, eles estão tornando essa decisão automática. E, no meu entender, a prisão, cabendo recurso, ela tem que ser devidamente fundamentada. Porque, veja só, o réu acusado ele está respondendo o processo totalmente em liberdade. Durante o processamento em que ele está liberdado, não há tumulto processual, ele não coage testemunhas, ele não tenta fugir, ele não tenta impedir o cumprimento da legislação penal e processual penal, não há desordem pública. Esses são os requisitos fundamentais da prisão preventiva e da manutenção da prisão, mesmo com possibilidade de recurso. Então, eu sou numa posição um pouco diferenciada. É possível? Agora desde que haja a devida fundamentação. Ok, a gente agradece a opinião do nosso advogado Alisson Halley dos Santos, professor universitário e também procurador da Rádio Liberdade FM, a respeito desse tema tão polêmico que repercute em todo o Brasil. Naldo Silva para o portal Liberdade PB.